Bom dia, pessoal, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020, 7 da manhã. Estamos aí juntos, começando mais uma live 007. Depois de um dia sensacional como foi ontem, viu? Quem não assistiu a live com Bira Freitas, CEO da Tegra, perdeu uma enorme oportunidade. Na verdade não perdeu porque a live está gravada, mas foi demais. Eu vou comentar aqui, ainda nesses primeiros minutos aí da nossa live de hoje, cujo tema é uma nova forma de ver o tempo. Nós vamos falar sobre o tempo, uma variável que não controlamos, mas que se você deixar, controla você. Enquanto o pessoal vai chegando, te peço aí para ir mandando aí um aviãozinho para a galera, caso o assunto seja do interesse, vai mandando aviãozinho pro pessoal, vai colocando aí o coraçãozinho aí para vibrar no Instagram. Cada dia que passa, galera, mais pessoas estão chegando, mais pessoas estão aparecendo e esse movimento vai aumentar, viu? Com essas lives de segunda-feira, apoiadas pela Lifetime, Escola de Investimentos, e com a presença dos executivos que eu estou convidando, vocês vão ver, esse movimento vai crescer muito, turma, muito. Para vocês terem uma ideia, ontem a gente teve perto de 300 inscrições para a live do Bira. É óbvio que nem todo mundo aparece, muitas pessoas acabam assistindo depois que a live é realizada, mas não importa. Eu tenho certeza que isso vai reverberar muito e tem muita gente que eu nem sequer tenho ideia que está assistindo, que está se beneficiando numa linha aí de doação mesmo, entendeu? É muito importante cada um de nós fazer a sua parte nesse momento delicado da nossa vida e daqui para frente, sabe? A vida se resume realmente a plantar e a colher. E acho que cada um pode e deve fazer a sua parte, né? E a sua parte é convidar seus amigos, convidar as pessoas que você gosta, convidar os seus inimigos e as pessoas que você não gosta, porque os nossos amigos merecem o nosso amor e os nossos inimigos precisam dele. Isso aí, galera. Vamos lá, hein? Bom, dia intenso, com muitas coisas para fazer e temos aí nossa meia hora diária aí de exercício emocional, intelectual, espiritual, por que não, né? E a ideia, pessoal, é falar de uma variável chamada tempo, tá? Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo, eu precisava emagrecer, mas não tenho tempo para fazer atividade física, eu precisava estar mais com a minha família e não tenho tempo. Isso é um equívoco, O equívoco número 1 é esse, nós não temos tempo. É a primeira frase que você tem que refletir e eliminar do seu vocabulário, ou do seu elenco. A segunda ilusão acerca do tempo é que o tempo ele é administrável. Por isso existem pessoas que fazem curso de administração do tempo. Isso é um equívoco também, porque o tempo, independentemente da sua vontade, independentemente do seu desejo, ele vai passar, ponto. Você não administra o tempo como você administra, por exemplo, os seus bens, como você administra o estoque da sua empresa, como você administra a despensa da sua casa, porque ali você tem controle sobre o que você coloca dentro da despensa, o que você tira para uso dentro da despensa, aquilo que você tem que regular por conta do prazo de validade. O tempo, ele não está nem aí para mim ou para você, ele simplesmente passa. Então a gente precisa construir uma forma de pensar sobre o tempo que te dê uma condição mais favorável de lidar com ele, tá? Então, a primeira distinção que eu quero fazer com você é o seguinte. Você se lembra, na live número 7 do dia 26 de maio, a gente falou sobre como definir objetivos. A live de ontem com o Bira, ele foi brilhante na hora de falar de planejamento estratégico e falou de uma maneira que fica muito claro que planejamento não é uma ferramenta de administração, ponto. É uma ferramenta de administração para pessoas, equipes e empresas. Uma pessoa pode planejar a sua vida. Então, quando você tem objetivos, esse é o primeiro passo para um bom planejamento, você definir suas metas, definir sua intenção de futuro. O tempo passa a ser um recurso com o qual você pode contar.
Quando você não tem objetivos, o tempo passa a ser o seu algoz. O tempo passa a ser o seu inimigo. O tempo passa a ser um entrave para você. Por isso que pessoas que dizem que não tem tempo são pessoas que vivem matando as tarefas, tirando as tarefas da frente. Se ela estiver conectada com o objetivo, ela não está matando as tarefas, ela está cumprindo ações estratégicas que vão fazê-la chegar no objetivo que ela quer. Então, aquele que tem objetivo, preste atenção nisso, que isso é muito importante, turma. Aquele que tem objetivos se torna o rei ou a rainha do tempo. O senhor ou a senhora do tempo. Porque o tempo é usado para ele cumprir as suas ações, atingir seus objetivos. Aquele que não tem objetivos, que vive matando as tarefas durante o dia, esse é o que eu chamo de escravo do tempo. Ok? Então existe uma diferença entre o senhor do tempo e o escravo do tempo. Qual é a diferença? Objetivos. Quem tem objetivos tem uma primazia sobre o tempo, porque administra suas prioridades, administra as suas aquilo que tem mais valor e importância e prioridade naquele momento, o conceito de valor que a gente falou na live número 15, do dia 5 de junho, tá? Olha como é que as coisas vão se conectando, pessoal. Agora, aquele que não tem uma meta, que não tem um objetivo, que não tem uma intenção de curto, médio ou longo prazo, esse tenderá a fugir da dor constantemente. E ao fugir da dor, o tempo nunca será suficiente. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero dividir com vocês. O conceito de senhor do tempo e de escravo do tempo. Um outro conceito importante é o conceito que está ligado a figuras mitológicas, que é o conceito de Cronos e Kairos, né? O que é o Cronos? Cronos é o deus do tempo, mas o tempo dentro de uma cronologia. O tempo dos segundos, o tempo dos minutos, o tempo das horas, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, das décadas e dos séculos. Cronos é um deus que, mitologicamente falando, que é o senhor do tempo. Ele define a dinâmica do tempo, né? E muitas vezes as pessoas vivem suas vidas a partir desse tempo, do tempo cronológico, né? Um tempo que tem um valor absoluto, né? 10 minutos são 10 minutos, 5 minutos são 5 minutos, um dia ou 24 horas são 24 horas ou um dia. Agora, então esse é o tempo cronológico. Se a sua cabeça vive no tempo cronológico, você terá efeito, né, um efeito colateral de pensar com o tempo cronológico. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, não, eu preciso de pelo menos 3 meses para confiar em alguém. A legislação diz que a pessoa precisa passar por 3 meses de estágio probatório. Não, eu preciso estar 5 anos numa empresa para saber se lá eu vou ser feliz ou não. Então são pessoas que têm um paradigma baseado no tempo absoluto, né? No tempo quantitativo, no tempo que define quanto tempo ela precisa para confiar em alguém, para decidir que passo vai dar na sua vida. E tem pessoas que são assim, eu demoro pelo menos 3 meses para confiar em alguém. De novo, né, não tem nada de errado nisso, não tem certo nisso, mas tem as consequências naturais. Com essa forma de pensar mais rígida, possivelmente a pessoa vai perder grandes oportunidades. Mas tudo bem, é uma questão para você refletir e avaliar o quanto que isso faz sentido para você. Agora, o tempo de Kairos, até escrevi Cronos aqui, mas o tempo de Kairos, ele não é o tempo absoluto, ele é o tempo relativo, ele é o tempo da oportunidade. Se você gosta dessa leitura, em Eclesiastes, na Bíblia, fala sobre Kairos, sobre o tempo da oportunidade. Há o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de fazer, o tempo de não fazer, o tempo de correr, o tempo de ficar. Esse tempo da oportunidade, ele é muito mais poderoso do que o tempo cronológico. Porque pensa bem numa coisa.
Hoje é dia 16, perdão, hoje é dia 16 de junho, né? Imagina o seguinte, se eu falasse para vocês assim, olha, eu vou me tornar um bom professor na internet em 2 anos, né? Aí você pode perguntar, mas por que 2 anos, Luiz? Não, porque em 2 anos, se eu fizer uma live por mês, de meia hora, assim, se eu fizer uma live por mês, em 24 meses eu me torno um bom professor online, né? Que é um trabalho que eu estou desenvolvendo, vocês são parte disso. Então eu estou usando o conceito de cronologia, porque na minha cabeça o modelo mental funciona assim. Em 2 anos eu vou ser um bom professor online. E eu dimensionei na minha cabeça, tudo fruto da minha cabeça, que se eu fizer uma live por mês, eu terei feito 24 lives, então em 2 anos eu serei um bom professor, até porque as pessoas vão me dando feedback, pô, sua live tá bacana, tá melhorando, você tá ficando mais solto, não sei o que e tal. Esse é o conceito do tempo cronológico. Agora, olha que legal, galera, o conceito do tempo da oportunidade. Quando algo é prioritário na minha vida, quando algo é importante na minha vida, e eu escolho colocar aquilo como uma coisa importante no espaço de vida que eu tenho, eu então elejo aquilo como prioridade e coloco aquilo como uma atividade que eu quero, devo e vou fazer para ganhar mais conhecimento e proficiência naquele negócio. Então eu poderia fazer 24 lives em 24 meses e me tornaria um melhor professor online em 2 anos. Só que eu vou completar 24 lives dessa história de Jornada Leg daqui a 2 dias, ou seja, em 24 dias eu terei feito 24 lives. Se eu for um pouco mais severo, eu vou dizer para você que em 24 dias, que são mais ou menos aí 3 semanas e pouquinho, eu vou ter feito 27 lives, porque eu tenho as lives que eu faço na segunda-feira. E teve semanas que eu fiz lives na segunda noite e na terça noite. Eu terei feito em 24 dias perto de 30 lives. Então, quanto melhor eu vou me tornando, quanto mais eu treino esse negócio. Percebe o que é o tempo da oportunidade, pessoal? O tempo da oportunidade é o tempo que você cria, é o tempo que você utiliza para atingir os seus objetivos. Se o meu objetivo é me tornar um melhor professor online, um melhor comunicador online, um melhor interlocutor online, quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu ouvir o que as pessoas têm para me dizer, quanto mais eu aceitar o feedback delas, melhor eu vou me tornando num espaço de tempo cada vez o quê? Menor. Esse é o tempo de Kairos. Entende? Então, ao final desse ano, quando chegar em 31 de dezembro, eu vou ter feito seguramente mais do que 150 lives. Olha que coisa impressionante isso, né? E se eu transcrever cada uma dessas lives e cada uma dessas lives virar um livro, serão 150 livros. Olha o poder multiplicador do tempo dentro da nossa própria escolha. Percebe? É incrível como as pessoas superestimam o que podem fazer no curto prazo e subestimam o que podem fazer no longo prazo. Eu posso, no final desse ano, ter feito 200 lives, ter publicado 200 livros, posso ter colocado dentro do meu mailing, ontem entrou no meu mailing, perto de 250 nomes novos, por causa da estratégia de montar uma live com um CEO de uma empresa, de uma companhia importante. Então, galera, tudo está ligado aos seus objetivos. Na hora que eu tenho como objetivo ter uma escola online, onde eu possa trazer o maior número de pessoas e trabalhar numa visão de que eu posso ajudar pessoas a transformarem o humano que elas oferecem ou emprestam para os cargos que ocupam, eu começo a mover todos os meus recursos, inclusive o tempo, para priorizar isso. E aí não tem jeito. Você planta, você colhe. Ponto. Acabou. Não tem jeito. Tem que ter paciência, perseverança, determinação. Às vezes tem dias que dá um desânimo, acredite nisso. É hora que eu tenho que a obrigação de me recolher, me observar de longe. O Luiz está aqui, eu estou observando o Luiz aqui de cima e vendo o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está fazendo para se tornar alguém melhor. Não tem erro, galera, não tem erro. É só alegria, como diz o Mutzberg aí.
Muito bem, esse é o segundo conceito, né? Primeiro conceito, o senhor e o escravo do tempo, né? Qual a diferença? Quem tem objetivos é senhor do tempo, portanto conecta com Kairos, né? E o legal é que a figura mítica do Kairos é um sujeito que ele tem um tufo de cabelo aqui na frente e uma nuca, né, careca. E por que ele tem um tufo de cabelo na frente e a nuca careca? Porque na medida que ele passe pela sua vida, ou você pega ele pela proa, pela frente dele, ou você, quando ele passar por você e não tiver cabelo aqui atrás, você não consegue mais pegar. Entendeu? Então a figura de Kairos, essa figura mitológica e cabeluda aqui na frente, é exatamente porque você pega os objetivos, você pega as oportunidades pela frente delas, e não pelas costas delas. Porque se ela passar um pouquinho, você não tem liga, você não tem pegada para segurar a oportunidade ou para criar a oportunidade. Então pensa nisso, galera. Definir objetivos, usar o tempo a seu favor, você ser o senhor e a senhora do tempo, e usar o tempo como oportunidade. Criar as oportunidades e não só aproveitar as oportunidades, mas criar as oportunidades. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos e procuro fazer sempre que eu tenho um objetivo claro em mente. Que oportunidades eu vou criar para atingir esses objetivos, ok? Legal. E o terceiro conceito, pessoal, e esse é matador, no bom sentido da palavra, é o seguinte. Quem aqui já participou de uma aula de matemática financeira ou já participou de uma confecção de um cronograma, né? Vai ter uma noção de que o tempo se divide em 3 grandes partes, né? O tempo se divide em 3 grandes partes. Quais são essas 3 grandes partes? O tempo se divide em passado, presente e futuro. Ok? Então vá acompanhando esse raciocínio, tá? Teve um tempo na nossa história que não existia essa história de tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos. Não existia isso, né? A sensação que nós humanos tínhamos é que o tempo era, ponto. O tempo é. Acabou. Nesse contexto de que o tempo é, a tua mente funciona no tempo da eternidade. No tempo do é, ponto. O tempo é. O tempo é e ele não foi e nem será. Ele é. Porque eu não conto o tempo, eu conto as experiências de vida que eu vou tendo, tá? Isso há milhares de anos atrás. Com a história do homem se assentar, né? Lembra da era extrativista, agrícola, industrial, era do conhecimento e era da consciência? Com a ideia do homem se assentar, ele observa que os dias se fazem, as noites vêm, os dias se fazem, as noites vêm, as noites se vão, os dias vêm, e nisso ele começa a observar que tem um padrão nisso. Ele começa nessa história de padrão, ele começa a partir da filosofia, a partir dos pensadores, a calcular o tempo. Então a gente começa a ter o tempo cronológico. Mas até então o tempo ele era. Não tinha tempo que passou, não tinha tempo que virá. Tem apenas o tempo. Aquilo que o Eckhart Tolle chama de o poder do agora. E há um discurso hoje muito forte da história de viver o agora, tá? Que seria maravilhoso se nós não tivéssemos tido a consciência do passado e do futuro, tá? Mas veja, há o passado e há o futuro. Mas na hora que eu fragmento o tempo em passado, presente e futuro, e lembra que o fragmentar o tempo tem um efeito devastador, porque nasce de uma mente fragmentada, e a mente fragmentada, ela nasce de uma era industrial que fragmenta o ser humano em recurso humano, em alguém que tem uma vida pessoal, em alguém que tem uma vida profissional. Ele fragmenta o ser humano,
E na medida que o ser humano se fragmenta, ele fragmenta a sua mente. E no que fragmenta a mente, ele fragmenta o tempo. Aqui, desse singelo desenho, nascem duas coisas. Que coisas nascem aqui? Você vai me dizer, ó. Você conhece pessoas que estão hoje muito saudosas do ontem? Que dizem assim, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu era muito mais feliz. Não, quando eu tinha a sua idade, meu filho, a vida era muito melhor. Nossa, eu não vejo a hora, eu me lembro muito bem de como eu vivia até março desse ano, que eu podia sair e tal, não sei o quê. Então, pessoas que estão hoje vivendo no passado, essas pessoas desenvolvem um aspecto emocional que se aproxima de uma depressão. O saudosismo, a nostalgia, carregada com um certo grau de conformismo, porque eu perdi a vida que eu tinha no passado. Lembra daquela história de revolta, conformismo, aceitação e superação? Na medida que eu perdi a vida que eu tinha no passado e eu me conformei com ela, eu estou vivendo hoje, porém preso ao passado. Eu me conformo. Isso me traz um aspecto de depressão ou de deprimência, que pode virar uma depressão, que pode virar uma doença. Então, pessoas que vivem hoje presas no passado estão deprimidas, saudosas, de maneira que geram dor e até mesmo sofrimento. Faz sentido isso? Então veja, se eu estou hoje preso ao passado, eu tendo a ficar deprimido, deprimente, e isso pode se agravar e tornar uma doença psicossomática e delicada. Agora, tem pessoas que estão vivendo hoje falando assim, eu não vejo a hora disso tudo acabar e eu poder sair com os meus amigos, ir para a balada, viajar, fazer isso. E essa pessoa que vive hoje, mas focalizada no futuro, sem aprender as lições do hoje, essa pessoa desperta nela um certo grau de ansiedade. Tudo fruto de uma maneira de pensar baseada na fragmentação do tempo. Então veja, pessoal, na medida que eu fragmento o tempo, eu estou me colocando numa situação de ou viver no passado ou viver no futuro. Eu posso, e claro, Luiz, mas eu não posso viver no presente, mesmo sabendo que tem um passado e tem um futuro? Pode, claro que pode, mas é importante construir uma liga mental, um modelo mental, para que você acredite nisso e sinta isso que você acredita. E qual é a liga mental que eu acredito, que faz sentido para mim? No seguinte sentido, nesse exato momento que estamos aqui conversando, que estamos vivendo o nosso presente, esse nosso presente nada mais é do que o efeito do nosso passado. Passado é causa, presente é efeito. E esse momento nada mais é do que o efeito do nosso, a causa, do nosso futuro. Portanto, o presente é causa e futuro é efeito. Então, nesse exato momento, pessoal, eu e vocês estamos trazendo para esse encontro nosso o nosso passado e o nosso futuro. O nosso passado é causa desse momento presente e o nosso futuro é efeito desse nosso momento presente. Então, o presente conecta o passado que temos com o futuro, o passado que temos com o futuro que desejamos ter, que voluntariamente queremos construir. E aí você unifica o tempo entendendo que o hoje, ele é função do ontem e ele é matéria-prima para o amanhã. Galera, isso é magnânimo, porque isso te entrega um poder sobre a tua percepção do tempo, aonde você começa a não mais fragmentar o tempo e não mais dizer coisas do tipo, no meu tempo eu fazia isso. Quer dizer, como se a pessoa já tivesse morrido e ela não tivesse ali presente, como se ela já tivesse entregue todas as armas, deposto todas as armas, e ela agora é um refém entregue de um senhor chamado tempo, do qual ela se tornou um prisioneiro.
E não precisa ser assim. Ninguém precisa viver assim. É uma questão de escolha de como viver. Então você veja, a gente falou de 3 conceitos de tempo que conectam várias coisas que a gente falou. Conecta com as eras evolutivas, conecta com o poder do indivíduo tomar sua própria decisão, conecta com o conceito de valores, sistema de valores, que são coisas que você atribui importância e prioridade, e você viu nessa nossa breve conversa como é que o tempo é uma questão de prioridade, muito mais do que uma questão de tempo propriamente dito. Eu, você e todas as pessoas temos 24 horas por dia, e eu quero concluir essa nossa live contando uma história. Seria o 4º ponto da nossa live. O primeiro ponto: quem tem objetivos é senhor do tempo, quem não tem objetivos é escravo do tempo. O segundo ponto: o tempo cronológico de Cronos, o tempo da oportunidade de Kairos. O terceiro ponto: o tempo integrado, onde a gente junta presente e passado e futuro nesse exato momento que estamos vivendo. E o 4º ponto, pessoal, é uma história que eu contei para um executivo de uma cooperativa de crédito bastante grande, seguramente a maior do país, onde então, numa breve conversa que eu vinha tendo com ele, ele falou assim: Binato, eu tenho 25 gerentes de agências e eu não tenho tempo para estar com essas pessoas. Eu perguntei para ele: fulano, me diga uma coisa, o resultado que você tem que entregar para o seu conjunto de cooperados, né? O acionista lá chama cooperado, para o seu conjunto de cooperados, vem das mãos de quem? Ele falou assim: vem das mãos dos meus gerentes. Então, se você não tem tempo de estar com os seus gerentes, se você não assume o desafio de priorizar estar com eles, você tem um problemaço. Porque se o seu resultado vem da mão deles e você assume que não tem tempo para estar com eles, você tem um problema. Mas na hora que ele fala isso para mim, ele revela o modelo mental dele. Meu trabalho é desafiar o modelo mental dele. Então eu perguntei para ele o seguinte: fulano, eu vou fazer essa pergunta, depois se você quiser você pesquisa sobre isso, e eu acho que eu já contei essa história aqui, mas tudo bem, eu vou contar de novo porque ela faz sentido. Eu perguntei para ele o seguinte: fulano, de 1953 a 1957, quantos carros você acha que a Volkswagen montou na sua operação brasileira? De 1953 a 1957. Ele falou: Luiz, não tem a menor ideia quantos carros a Volkswagen montou. Mas chuta, dá um número aí. Ele chutou o número lá que eu nem me lembro qual que é. E você também pode chutar o seu número aí, tá? Se quiser mandar, fica à vontade. Mas o fato é que a Volkswagen montou de 1953 a 1957 2.809 carros. E essa informação, se eu não estiver enganado no número aqui, né? Essa informação está no site do Museu da Volkswagen, que você pode olhar na internet, a hora que você quiser. Tá legal? E eu perguntei para ele o seguinte: então, se liga, né? 53, 54, 55, 56, 57. Em 5 anos, a Volkswagen montou 2.809 carros no período lá de 53 a 1957. Perguntei para ele, isso foi em 2019, 2016, 2017, mas vou perguntar agora: quantos carros você acha que a Volkswagen monta hoje em uma linha que ela tem na fábrica de Taubaté? Mercado normal, tudo acontecendo, mercado consumindo, ela faz em um turno de 6 horas, que dá 360 minutos, ela monta um carro por minuto. Então, em 6 horas, ela faz 360 carros. Em 12 horas, ela faz 720 carros. Em 24 horas, ela faz 1.440 carros. Em 48 horas, ela faz 2.880 carros. Ou seja, em 48 horas, ela monta mais carros do que ela montou em 5 anos da década de 50. Tudo bem? Aí ele falou: cara, é mesmo? Que coisa impressionante. Eu falei: é muito impressionante. Aí a pergunta matadora, né? Fulano, quantas horas havia em um dia na década de 50? Ele achou que eu estava gozando ele, mas eu não estava, eu estava falando sério, né? Apesar de estar rindo. Ele falou: pô, Binato, 24 horas, ok. E quantas horas você acha que tem num dia em 2020? 24 horas. Então me explica, como é que uma empresa consegue saltar de 2.809 carros em 5 anos para 2.880 carros em 48 horas?
Aí ele ficou meio assim, porque o modelo mental dele estava fritando, ele estava ali quebrando a cabeça, e eu falei duas coisas: objetivos e prioridades. E quando você tem um o quê, o objetivo, você tem um porquê, prioridades. Aí você encontra um como, um método. E aí, galera, acabou, não tem mais jeito. Quando uma pessoa tem uma meta, tem um quê e um porquê, uma meta e valor para essa meta, ela encontra o como. Isso já foi dito pelo Joseph Wolfgang Goethe, um filósofo alemão, e agora humildemente repetido por mim. Quando você tem um ok e um porquê, o mundo conspira a seu favor e as coisas acontecem e você desenvolve um método. Então, galera, o método é o como fazer quando você tem um ok e um porquê. Se liga nisso. O tempo você não administra, o tempo vai passar. O tempo vai passar. E se ele vai passar, faça o melhor uso que você pode fazer dele. Ok? Galera, muito obrigado. Amanhã, dia 17, a gente vai falar de um instrumento muito singelo, muito bacana e muito poderoso para essa conversa nossa, que se chama PDCA. Uma ferramenta muito simplória, mas muito poderosa. P de planejamento, D de desenvolvimento, C de checagem, A de ação. Então amanhã a gente vai juntar essa história de tempo junto com o PDCA e eu tenho certeza que a vida vai ficar mais adequada, porque amanhã você vai ter um método para fazer as coisas acontecerem, ok? Galera, não perde, assiste a live com Bira Freitas lá no YouTube, no meu canal no YouTube, que ela tá matadora. Convida seus amigos, se inscreve no canal, a gente está movimentando, isso vai gerar um movimento muito poderoso, ok? Pessoal, muito obrigado, ótima terça-feira para vocês, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até mais, tchau!